Uma boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. É uma alegria imensa tê-los aqui conosco. Esperávamos e ansiávamos por esse tempo, né? Um domingo atrás nós tínhamos aqui uma equipe muito reduzida, fazendo todo o culto e se empenhando para que pudéssemos entregar uma transmissão de qualidade que viesse alcançar o coração de todos aqueles que estavam assistindo em casa, mas nada se compara ao que nós estamos vivendo aqui hoje. Essa troca, ver e compartilhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito com vocês aqui presentes. E, obviamente, nós nos dedicamos a entregar àqueles que estão assistindo em casa também. Mas isso é muito bom, é diferente, isso é igreja, é vivermos essa atmosfera. E eu fico muito feliz, me sentindo muito privilegiado de poder estar compartilhando a palavra com vocês. E são tempos muito inesperados, né? Nós temos vivido tempos onde diariamente a nossa realidade ela muda, né? Infelizmente é assim. É difícil se adequar, é difícil se adaptar a tudo isso. O que valia ontem para a gente, hoje, de repente, não vale mais. Algumas coisas, eu me lembro que no início desse isolamento, de toda a nossa mudança de vida, algumas coisas nós víamos como desqualificadas, que não teria diferença na nossa rotina, que hoje elas são essenciais, né? E tem coisas que eu sei que nós aplicamos hoje no nosso dia a dia, que provavelmente amanhã nós vamos descobrir que não faz diferença, e isso tudo é fruto do inesperado, né? De não sabermos o que esperar, de não sabermos o que vai ser o nosso amanhã, o que nós vamos encontrar no nosso amanhã. Realmente tudo tem mudado muito rápido. E eu vivi nesse tempo, um tempo de decisões e escolhas, muito pontuais na minha vida. Foram bem profundas e importantes, né, na minha família, dentro daquilo que eu já tinha planejado como vida, enfim. E eu tive que tomar essas decisões e fazer essa escolha nesse tempo. Agora pensa, decidir e escolher já é algo um tanto quanto difícil, né? A gente tem que pontuar muitas coisas, né? Colocar algumas coisas na balança. Agora pensa nesse tempo onde as coisas constantemente elas têm mudado, né? Quando Deus ele me expôs a esse lugar, eu realmente pude descobrir muito a respeito do meu coração e muito a respeito do coração de Deus. E eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite, para que, da mesma forma que Deus fez uma obra bem importante dentro de mim, Ele possa fazer também na sua vida. Amém? Vamos orar, vamos mais uma vez clamar por essa presença, para que tudo aquilo que possamos viver nessa noite seja direcionado inteiramente pelo Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos, fique à vontade. Ore junto comigo. Senhor Jesus, como nós cantamos aqui, nós realmente queremos engrandecer o Teu nome. Nós queremos Te exaltar, pois Tu é o personagem principal de tudo isso. Tudo que nós fazemos e nos empenhamos em entregar todo domingo, isso é para Ti e é por Ti. E eu oro nessa noite pedindo que o Senhor venha estar usando a minha vida, que o meu eu ele venha cair e que estabeleça a Tua presença, a Tua autoridade neste lugar, ensinando, ministrando, tocando os corações. Que o Senhor venha estar suprindo as expectativas de cada um dos Teus filhos que estão debruçando suas vidas em Ti, Jesus. E que eles possam, então, Pai, sair deste lugar transformados. Que eles possam sair desse lugar tocados. E que eles possam, Senhor, testemunhar daquilo que o Senhor vem fazendo na vida de cada um deles nesse tempo, Senhor. São tantas coisas, Senhor, que realmente são impressionantes, que o Senhor tem feito no nosso meio, nas nossas vidas, e oramos para que o Senhor continue se derramando, continue rompendo em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, pessoal, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 15, verso 1 ao 5, e nós vamos começar então a entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Gênesis, no capítulo 15, verso 1 ao 5, diz assim:
Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: Ó Senhor, que me darás, visto que morro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. No verso 5 diz: Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe: Assim será a sua descendência. Amém? Vamos conversar um pouquinho sobre essa passagem que eu li com vocês. Eu acredito que é uma passagem conhecida por muitos, e provavelmente pregações e mensagens que vocês ouviram usaram essa passagem para falar exatamente daquilo que eu quero conversar com vocês essa noite. Mas deixa eu só ambientar o que estava acontecendo aqui. Estava acontecendo uma aliança entre Deus e Abrão. Abraão, ele deu início a uma descendência do povo de Deus, do povo de Israel. Partiria dele, aconteceria dele essa descendência. Acontece que existia um detalhe na vida de Abraão que fazia ele achar um tanto quanto estranho essa aliança que Deus fez com ele. A sua esposa, Sara, ela era estéril. Quando Deus disse que a herança, que a aliança que ele faria com Abraão tinha a ver com a sua descendência, ele pensou: se a minha esposa não pode me dar filhos, como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai construir esse plano que Ele tem na minha vida? E ele disse: Deus, o que tu vai fazer comigo? Se nem filho tu tens me dado, será que vai ser Eliezer, um Damasceno, que está aqui na minha casa, que vai ser o meu herdeiro? Ele disse: não, é de ti, é das tuas entranhas que eu vou iniciar a descendência. E eu vou cumprir esse plano através da tua descendência. E ele disse: olha a estrela do céu, tu consegue contar? Não, tu não consegue. É assim que vai ser a tua descendência. Então existia uma grande notícia, numa realidade que aparentemente não era tão clara, né, e não tão pronta para viver isso. Mas ainda assim ele recebe essa mensagem. Eu quero que vocês continuem acompanhando um versículo posterior, que é no capítulo posterior, capítulo 16, e vamos ler do verso 1 ao 3. Diz assim: Ora, Sara, a mulher de Abrão, não lhe dava filhos, como eu falei anteriormente. Tinha ela uma serva egípcia, que se chamava Agar. Disse Sara a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Assim Sara, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Amém? Segura mais um pouquinho. Aconteceu que a mulher de Abraão, Sara, sabendo de tudo isso que ia acontecer, de toda essa aliança, daquilo que Deus falou com Abraão, ela pensa: espera aí, eu sou estéril, eu não posso dar filhos para ele. Vai eu agora ser um impedimento, né, para que essa promessa de Deus se cumpra? Óbvio que não. Vou tomar uma atitude. E o que ela fez? Na época, isso era comum. Era um costume da época que não se aplica, obviamente, agora. Mas ela tinha uma serva, né, que servia a ela, Agar. E ela disse: toma ela por esposa. E gera a tua descendência dela, Abraão. Eu não vou impedir, eu não tenho o que fazer. Vai e gera através dela a tua descendência. E diz a palavra que Abraão ouviu a voz de sua esposa. Ele ouviu o que Sara tinha dito a ele, e assim ele fez. Então ele tomou Agar, a serva de Sara, por esposa, e ali ele começou a descendência dele. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Esse posicionamento de Sara foi um posicionamento direcionado por Deus? O que ela fez,
A decisão de tomar o controle da situação foi algo que Deus chegou para ela e disse: Sara, eu preciso que você tome o controle. Eu preciso que você faça alguma coisa. Foi Deus que falou isso para ela? Não, não foi. E houveram consequências que até hoje nós sofremos relacionadas a esse posicionamento de Sara. Porque dessa gestação nasceu Ismael. Ismael não era o filho, a descendência, não era dele que Deus queria cumprir a sua descendência. Agar, quando se vê grávida, ela começa a desprezar a Sara. E Sara se incomoda e diz: Abraão, depois que ela ficou grávida, ela tem me desprezado. Abraão, pune ela do jeito que tu quiser. E ela manda Agar para o deserto, grávida. E Deus vai até ela naquele lugar. Ainda que aquele plano não era um plano de Deus, Deus, amável, bondoso, não desamparou Agar em momento algum. E abençoou a descendência de Ismael, ainda que essa não era a descendência do povo de Deus. Ele abençoou e disse: deixa que eu vou cuidar. Tanto que hoje nós temos guerras religiosas referentes à descendência de Ismael e à descendência de Isaac, que nós vamos falar logo. Existem consequências. Aquilo que nós decidimos controlar, aquilo que nós fazemos, muitas vezes, quando é contrário ao que Deus quer, não sugere punição de Deus quando as coisas dão erradas. Sugere uma consequência de algo que não deveria acontecer. Mas aconteceu. Veio Ismael e nós temos as consequências até hoje disso que Sara decidiu fazer e controlar a situação. Agora, um capítulo posterior, 17, no verso 19, nós vamos ouvir aquilo que Deus desejava para essa família. Ele diz assim: e Deus lhe respondeu, falando com Abraão: na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz a um filho e lhe chamarás Isaque. Com ele estabelecerei o meu pacto como pacto perpétuo para a sua descendência depois dele. Isso que nós estamos lendo aqui era a vontade de Deus para Abraão e para Sara. Ele iria fazer o milagre. De uma mulher estéril, ele ia fazer com que ela gerasse a descendência que daria seguimento ao povo dele, ao povo de Deus. Era através de Sara. Isso que tinha que ter acontecido desde o início. Mas Sara decidiu controlar a situação. Sara decidiu fazer do jeito dela. Então, no meio desse percurso, existe um caminho torto de alguém que decidiu fazer do seu jeito. Mas Deus não deixou de ser Deus. Deus não deixou de ser bondoso. Deus não deixou de ser fiel. E Ele cumpriu o que Ele precisava cumprir. Na vida de Abraão, na vida de Sara e de Isaque, por diante, até que chegamos a Jesus, né, que é o fato de estarmos reunidos aqui hoje. E é engraçado que eu, meditando nessa palavra durante essa semana, eu tive uma lembrança da minha infância que você vai achar, de repente, um tanto quanto estranho. E eu confesso e deixo tranquilo para vocês que o isolamento não está me fazendo mal, tá? Mas eu tive uma lembrança do primeiro videogame que eu ganhei. Daí você deve estar dizendo: tá louco, gurizinho, tá louco. Né? O que tem a ver? Eu juro para vocês, tem tudo a ver, tá? Só caminha comigo nessa história que você vai entender aonde eu quero chegar. Tá? Você não precisa ser amante de games, tá? Porque você vai entender que eu também não sou dos mais amantes. Você não precisa entender da tecnologia, só tem que entender que tem um aparelho, tem um controle, um joguinho ali, e isso é suficiente, tá? Então, lá por volta de 6, 7 anos, eu ganhei meu primeiro videogame. Era o Mega Drive na época. E eu acho que na época isso era bom. Eu não sei, tá? Mas eu acredito que foi o meu primeiro contato, porque eu não lembro, né, de algum momento ter jogado com alguém, enfim. E o meu irmão, nós ganhamos juntos, né? Ele estava muito empolgado. Ele dizia: nossa, a gente ganhou um videogame, a gente vai brincar muito e tal. E eu: uau, que legal, não sei o que faz direito com isso, mas bora lá. E ele: vamos lá, vamos lá. Daí o meu pai instalou numa televisão minúscula, que era desse tamanho, e
desse tamanho mesmo. A gente ficava em cima da televisão, assim, para poder jogar os jogos. Enfim, eles instalaram a gente, e eu comecei a minha primeira experiência com o videogame. Daí foi o meu irmão primeiro começar a jogar, já que ele já tinha jogado em algum momento, começou ele ali e tal. E foi passando de fase, foi entendendo como funcionavam as coisas, enfim. Chegou um momento lá que ele se perdeu, morreu. Daí, quando eu morria, eu fazia o quê? Passava para o irmão. Né? Daí, o meu irmão me pegou, Rafa, vai lá. Daí, eu peguei o controle, bora. Daí, eu comecei. 5 segundos, morri. Nossa, não, tudo bem. Então, toma aí, Marcelo, agora é a tua vez. Marcelo é meu irmão. Daí, o meu irmão indo lá e jogando, e evoluindo, e progredindo, e descobrindo coisas e lugares secretos e tal. Olha, Rafael, que legal, e morreu. Daí, passava para mim, ele... Vai, Rafa, jogando, 3 segundos, morri de novo. Deu, Marcelo, isso aqui está sem pilha, cara. Ele não funciona assim. Eu, não, mas tem uma coisa errada. Daí passou um tempo, meu pai decide nos dar um jogo que nós jogávamos juntos. E daí era mais tranquilo, eu treinava, dei com ele tudo. Começamos a jogar. O bonequinho dele estava aqui, ó, focado na missão, e o meu estava lá do outro lado, perdido. E ele disse, cara, vem comigo, tu precisa me acompanhar para que a gente possa passar de fase. Eu, tá, ok, vamos lá. E eu acompanhando ele, tentando, na verdade, acompanhar ele. Daí ele dizia, agora tu tem que pular. E eu pegava, apertava lá e corria. Ele disse, não, cara, é pular. Eu disse, mas onde é que pula aqui? Eu estava muito perdido. Dele, agora tu tem que correr, pular e matar o bonequinho lá na frente. Eu corria, pulava e matava ele. Ele disse, cara, aí não dá. Aí está difícil de eu jogar contigo. E eu comecei a ficar frustrado com aquilo, cara. Eu comecei, meu Deus, eu acho que é legal manter o controle do jogo nas minhas mãos, mas eu não estou conseguindo. Eu não tenho jeito, eu não tenho coordenação para isso. Passou-se anos, obviamente, que a gente ganhou um videogame diferente, depois de anos e tal. Fui treinando. Não melhorou muita coisa, mas fui treinando. Ele, lá, a gente já era jovem, adolescente, jovem, ele disse, Rafa, vou comprar um videogame bom para a gente. Que era de melhor tecnologia, melhor gráfico, e a gente vai jogar muito e tal. E ele comprou, na época era bom, gente. Era um Play One, que era o PlayStation mais fininho. Ele foi lá e investiu, era o que tinha ali, investiu e a gente comprou para nós. Gente, já não bastava eu ter que lidar com o bonequinho indo para frente, para trás, pulando e não conseguindo fazer isso. O boneco agora, ele olhava para cima, olhava para baixo, ele se agachava, ele rastejava. Ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, e eu tinha que lidar com esse tipo de comando. Eu disse, pô, se eu já não me dava bem no outro, como é que eu vou me dar bem nesse? Quem já jogou os jogos desse videogame, se eu passasse num corredor com parede aqui, o meu boneco passava com a cara enfiada na parede, assim, ó, do início ao fim. E eu dizia, por que eu não consigo? Daí meu irmão disse, Rafael, vamos fazer o seguinte, eu jogo e tu vê. Pode ser? Eu jogo e tu vê? Eu disse, tá, vamos tentar. E eu consegui. Daí eu comecei a passar de fase com ele controlando e eu olhando. E daí foi assim que eu continuei jogando. A gente jogava junto, ele fazia os comandos, eu dizia, cara, eu acho que tu tem que entrar ali. Entrava, descobria, tá, eu acho que tem que fazer. A gente zerava o jogo desse jeito. E, sério, eu fui pegando uma satisfação por ver ele jogar. É engraçado isso. Mas eu olhava ele jogar, eu olhava ele controlar, eu dizia, cara, até que dá certo isso. Fiquei um pouco frustrado, porque eu não conseguia fazer, né, os comandos, mas estava tudo certo, a gente achou um jeito de se divertir junto, e estava dando certo aquilo ali. Então, eu não conseguia controlar, queria, não conseguia. Então, eu deixei ele controlar, e para mim isso estava ótimo. Você, pela entonação, né, das coisas que eu estou contando, já deve estar percebendo que eu quero falar sobre controle. Né, e eu falei hoje de manhã também que as mães devem estar olhando para os filhos dizendo assim, viu que eu disse que videogame não era de Deus? Mas não é bem isso. Porque não é só controle em videogame que existe na nossa vida. Né? A gente tem controle em tudo quanto é equipamento dentro de casa. É controle de televisão, é controle de ar-condicionado, é controle de portão. Tudo isso a gente tem, todo mundo gosta de um controle. Porque o controle é confortável. Eu sento no meu sofá, troco de canal, nem sei o que está passando, mas só a satisfação de ficar apertando e ver as coisas mudando é suficiente. Isso relaxa. Né? Todo mundo tem contato com isso. Só que uma coisa que a gente precisa entender em relação ao controle é que ele nos limita. Ele nos traz conforto, sim. Ele nos dá acesso a algumas coisas legais, mas eu confesso para vocês que é aquilo ali.
além daquilo, se não está adaptado ao controle, você não consegue acessar. E daí eu pergunto para vocês hoje, se um controle remoto da sua televisão estraga, seus filhos estão treinados para levantar e ir até a TV e mexer nos botões que tem no painel de controle da TV? De repente, eles nem sabem que isso existia. Estou revelando algo para eles. Sim, existe um botãozinho do lado de quase todas as televisões que dá para controlar por ali. E se estraga esse painel de controle, o que a gente faz? A gente chama aquele amigo autodidata que descobriu como fazer a televisão funcionar ligando fiozinho no fiozinho. Esses são os melhores, que conseguem fazer o negócio funcionar sem nem ter botão. Então, o controle, ele nos limita. A gente consegue acessar algumas coisas, mas é limitado. É onde ele interage. Agora, as pessoas que não se adaptam, não se limitam ao controle, elas acessam lugares mais amplos, não é? Essas pessoas conseguem viver realidades que nós, de repente, não viveríamos. Como eu acabei de dar o exemplo para vocês, eu hoje consigo, quando o meu controle estragar, levantar do meu sofá e até a minha televisão e trocar os canais, regular o volume, ligar e desligar a televisão. Agora, tem crianças e jovens que não sabem fazer isso. E que para eles estragou o controle, já era. Perdeu o controle, já era. Eu não sei nem como faço agora para assistir televisão. É engraçado isso, mas nós nos condicionamos a um controle e acabamos não acessando lugares especiais que nós poderíamos acessar. E eu comecei a perceber que na minha vida eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito controladora naquilo que diz respeito à minha vida. Então, o meu plano de vida, e confesso para vocês que a demora de eu me converter aconteceu por causa disso. Eu era muito dono da minha vida, dos meus sonhos, dos meus planos, então eles funcionariam do meu jeito. Então, quando existiria um Deus que entraria para viver essa realidade junto comigo, eu não era muito afim dessa relação. Eu queria fazer do meu jeito, no meu controle. Então, eu sou uma pessoa muito controladora, sim, abrindo meu coração. Só que quando eu não consigo controlar, eu procuro alguém que controle. Foi assim que eu fui criado. Eu não conseguia controlar o jogo de videogame, eu passava o controle para a mão de alguém que pudesse fazer para mim. Mas eu esperava esse controle. Só que as coisas, elas precisam acontecer do nosso jeito. A gente dá o jeitinho para fazer tudo acontecer. Então, quando alguma coisa na minha vida ela sai do prumo, como tem acontecido muito nesse tempo, sem que eu espere, sem que eu deseje, eu olho para Deus e digo, Deus, eu não consigo cuidar disso, mas o Senhor faz para mim, então. Porque eu gosto também de ver alguém controlar a situação para mim. Então, pode fazer. É assim que eu reajo a algumas situações da minha vida. E eu cheguei no momento em que Deus ele virou a chave. E isso foi muito importante para mim. Eu quero que vocês vão comigo até Lucas, no capítulo 1, versículo 38, e nós vamos conversar um pouquinho sobre Maria, mãe de Jesus, que essa menina aí nos dá um ensinamento tremendo. Lucas, capítulo 1, verso 38. Diz assim, a gente tem uma resposta a Maria diante de todo um evento que ela passa, tá? Eu vou ler com vocês aqui. Lucas 1, 38 diz assim. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vou ler mais uma vez. Gravem isso, tá, no coração. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Se você começar a ler a respeito de Maria, você vai saber que todos os passos dela honravam a Deus. Não é estranho Deus olhar para ela e dizer, é essa mulher que vai carregar o meu filho no seu ventre. E o anjo chega para ela e diz, deixa eu te contar uma novidade, é um negócio bem tranquilo assim. É normal você lidar com essa situação. Tu só vai carregar o Filho de Deus no ventre, tá? Dela, oi? Como assim?
Tá tudo certo, eu estou levando minha vida de boa, não conheço homem algum, eu sou virgem, eu estou noiva de José, mas como é que eu vou fazer isso? Ele, não, fica tranquila, a gente vai dar todo jeito, né, virar sobre ti o Espírito Santo e tu vai gerar o Filho de Deus. E a resposta de Maria é essa resposta que nós lemos agora. Eis aqui a tua serva, cumpre em mim a tua palavra. Né? E daí o anjo, ok, está tudo certo. E se ausentou dela. Vamos parar de romantizar a situação, gente. Pensa comigo. Maria, ela era a imagem daquelas meninas da igreja que nasceram na igreja, que se comprometeram com Jesus, que têm mantido o seu coração em Jesus com princípios, cuidando os seus passos, né? Se apaixona por um menino, um cara de Deus, está cuidando tudo que está fazendo, se guardando para o seu casamento. Estava tudo certo. Era essa a vida de Maria. Estava tudo certo. Quando ele fala, tu vai gerar o Filho de Deus, não, peraí, eu não conheci homem nenhum. E olha, os planos da minha vida estão tudo ok, eu estou noiva de José, a gente vai casar, pode fazer diferente, né? Mas não do nada, pum, eu estou grávida. Mudar o rumo da minha história. Estava tudo certo, e daí o anjo vem e anuncia isso. Cara, não é um tanto quanto estranho? Pense em tudo que ela iria passar se o negócio não desse certo. Pensa nos riscos que ela correria se não desse certo isso. Pensa comigo, pensa como você receberia essa notícia. Eu fiz tudo certo até o momento, para mim estava tudo ok, estava nos planos de Deus, e Deus muda os planos todos. E faz a coisa mais louca e extraordinária que eu já vi na vida. Ele gera um filho no meu ventre. Isso é uma situação muito extraordinária. Só que sabe o que acontecia aqui? Sabe o que existia aqui, que às vezes a gente não dá atenção? Existia um relacionamento muito profundo entre Deus e Maria. Muito profundo. Onde ele conhecia o coração dessa menina. E ela sabia que aonde ela fosse, seguindo os princípios de Deus, Deus a acompanharia em todo o tempo. Então não tinha como dar errado. Ele revolucionou a história dela. Ele mudou o curso da história dela de um momento para o outro. E ela, naquele momento, correspondeu e disse, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei quem tu é, eu conheço o teu coração. E eu te convido e eu sei que tu vai andar comigo nesse processo todo. E todos os riscos que eu vou passar, por mais que eles sejam absurdos, eu sei que o Senhor vai me cuidar e vai me guardar. E ela então, ela acessa um lugar de romper de Deus, de milagres de Deus, de um grande evento na história proporcionado por Deus que nos atinge e nos influencia até hoje. Porque ela não pegou o controle na mão. Ela podia ter dito, não, peraí, não, deixa eu dar um comando aqui, porque está tudo certo na minha vida. Eu não estou fazendo nada de errado, eu estou te honrando em todos os meus passos. Então faz diferente, deixa eu casar com José, a gente daí gera uma criança, tu abençoa ela. Ela podia tentar definir como seria, mas ela não fez isso. Porque o que estava governando, imperando naquele lugar, era o relacionamento que ela tinha com Deus. O que ela conhecia do coração de Deus. Ela sabia, eu vou entrar numa jornada. É uma jornada tanto quanto louca. É uma situação tanto quanto inusitada. Ninguém viveu isso na história. Eu vou entrar nessa jornada, mas eu sei quem vai comigo. Eu estou tranquilo. O que tiver que acontecer, vai acontecer porque Ele vai me cuidar, Ele vai me guardar, e assim foi. E a gente sabe todos os detalhes dessa história e o que aconteceu. E sabendo dos detalhes da história, realmente fica mais fácil compreender tudo que Maria fez. Mas quando ela recebe essa notícia, ela não sabia o que viria pela frente. Ela não sabia onde ela ia se enfiar. Ela só confiou. E ela sabia que Deus não iria controlar as coisas. Deus iria andar do lado dela e viver aquela jornada junto com ela, abençoando, guardando, cuidando. Não iria obrigar ela a nada, mas ela correspondeu pelo coração dela, por aquilo que eles tinham gerado nesse relacionamento.
Eu contei para vocês no início da pregação que eu fui colocado, exposto a um lugar de decisão e escolha. E eu sempre levei a minha vida dessa forma. Se eu não controlava, eu queria que Deus controlasse por mim. E eu falei, Deus, eu perdi o controle porque hoje eu decido fazer assim, amanhã já não adianta mais porque as coisas mudam, e mês a mês eu tenho expectativas que não são supridas, eu espero que as coisas mudem e elas não mudam. Então, eu vou fazer o seguinte, tu controla então para mim, eu preciso que tu faça isso, isso, isso e aquilo. Tá? Que daí vai ficar tudo certo, eu vou ficar em paz, seguro e tá legal. E veio essa decisão, uma escolha na minha frente. Rafa, tu precisa escolher entre aqui ou aqui. E eu disse, tá, Deus, olha como é que funcionava na minha cabeça. Onde que o Senhor quer que eu esteja? Por que que eu falava isso? Porque a sensação que eu tinha é que se Deus queria que eu estivesse aqui e eu estivesse aqui, eu ia ser amaldiçoado. Então eu precisava escolher aquilo que Deus queria. Eu dizia, Deus, para onde eu devo ir? Só que eu também preciso entender que eu sou um cara que tem relacionamento com Deus. Que eu sou alguém que conhece o coração de Deus e permito que Deus conheça o meu coração. Então, tudo que está sendo gerado nesse tempo na minha vida é fruto desse relacionamento. Você precisa entender isso. Só que, de repente, você não tem largado as rédeas para que você consiga acessar lugares onde você vai viver um milagre, algo extraordinário de Deus. Então, quando eu olhei para aquilo, Deus disse, eu não vou decidir para ti. Eu não estou aqui para controlar e te fazer uma marionete. Nós vamos viver o processo juntos. Onde é que tu entende que tem que ir? O teu coração, Rafael, está em mim. Tu tem andado comigo. Aonde tu entende que tem que ir? Deus, então eu vou para cá. Então é nesse caminho, é nesse processo que tu vai receber as minhas bênçãos, o meu cuidado, a minha bondade, a minha fidelidade, porque eu vou passar por esse processo junto contigo. O que funciona aqui não é manipulação, é relacionamento. E a gente precisa entender que esse é um tempo de mergulhar em relacionamentos com Deus, para poder viver uma vida extraordinária de milagres. Quando eu dei esse passo, eu comecei a perceber o quanto que Deus estava movendo para abençoar a minha vida. Só que eu me perguntava constantemente, Deus, se eu tivesse feito uma escolha contrária? Ele disse, eu continuaria te abençoando. As nossas escolhas têm consequências, vou colher as consequências da escolha que eu fiz. Mas isso não vai impedir que Deus me abençoe. Isso não vai impedir que Deus seja bom. Porque, antes de tudo, o meu coração, ele está conectado ao dele. Se Maria decidisse não carregar o Filho de Deus no ventre e seguisse a vida dela como estaria, ela teria consequências dessa situação? Sim, ela teria. Mas Deus não ia deixar de abençoar e de cuidar dela. Só que o relacionamento deles era tão forte, era tão profundo, que ela decidiu por sim. Eu vou entrar nessa jornada louca contigo. Porque eu sei que nessa jornada também o Senhor vai cuidar de mim e me abençoar. A palavra de Deus, em 1 Coríntios, verso 1:18, diz assim, porque a palavra, a mensagem da cruz, é deveras loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Você que se converteu depois ali da juventude e tal, que é o meu caso também. Muitas vezes você ouvia falar da mensagem da cruz. Você ouvia falar de Jesus, do sacrifício, a maneira que acontecia a relação dos cristãos com Jesus. A gente ouvia falar. E para mim, sim, era loucura. Era motivo de zombaria. Eu zombava muito. Porque é loucura. É difícil compreender essa vida tão doida que a gente vive. Mas sabe quando se torna poder de Deus? Sabe quando se torna algo desejável por nós? É quando a gente conecta a Ele e somos salvos. Porque essa salvação, ela se dá dessa conexão. É quando eu me apaixono por Jesus, é quando eu rendo o meu coração a Jesus e digo, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Então, o que ontem era loucura, hoje para mim se torna desejável. É desse relacionamento, é desse fruto que nasce a minha coragem, a minha esperança de andar com Deus, mesmo que sejam caminhos que eu não esperava. Agora, deixa eu só te chamar a atenção para uma coisa. Isso não te dá o direito de andar em qualquer caminho, em qualquer lugar. O que eu estou falando aqui são de pessoas que estão alicerçadas em Cristo, com princípios nele.
Já tem os seus caminhos, a direção do seu caminho baseada em quem Ele é, no coração de Jesus, naquilo que vocês geram de relacionamento. Agora vai chegar o momento que você vai precisar escolher e que você vai poder acessar lugares extraordinários. Esse lugar só é possível quando você larga as rédeas e entende que Ele vai continuar te acompanhando em todo o tempo. A bondade do Senhor vai continuar te acompanhando em todo o tempo. E nós não vivemos milagres como gostaríamos de viver nesse tempo, porque nós não largamos as rédeas e queremos controlar aquilo que vai acontecer nas nossas vidas, ou desejamos que Deus faça em nossas vidas aquilo que nós queremos, da maneira que nós queremos. Ou seja, largamos o controle, mas pedimos que Ele controle por nós. Nós precisamos ser mais profundos, nós precisamos ser mais apaixonados, mais tocados, para que nós possamos viver esse tempo de milagre. Eu tenho vivido, gente, um tempo de milagre, nesse tempo, na minha vida, na minha família. Isso tem sido tão incrível, porque eu sou uma pessoa, como eu falei, muito esquematizada. Então, o que sai fora disso que eu esperava me impressiona demais. Mas eu tenho me aberto para isso também. Eu tenho aberto meu coração para dizer, Deus, eu já não sei mais o que fazer, então faz comigo. Me surpreende. Né? Revela quem Tu és, porque eu não tenho conseguido fazer nada através de mim. E Deus tem manifestado quem Ele é. Deus tem sido Deus na minha vida. Eu não sei qual a realidade que você se encontra nesse tempo. Eu não sei quais são as escolhas que você tem que fazer. Que áreas que, dia após dia, o inesperado tem te alcançado. Que você diz, não, hoje agora organizei tudo, vai funcionar assim. E daí amanhã tu diz, meu Deus, o contexto mudou, peraí que eu tenho que refazer todo. Ih, mudou de novo. Eu não sei que realidade, qual é essa área dessa vida. Só que eu sei que Deus, Ele quer romper nesse lugar. Deus, Ele quer fazer algo que você nem espera. E pode parecer muita loucura. Eu decidi por algo que aos meus olhos é loucura. Mas eu tenho dia após dia provado uma fidelidade, uma bondade de Deus que eu não tenho nem mais o que pensar. De repente para você vai ser esse lugar. E vai ser o lugar de milagre que a gente tanto anseia viver. Vai ser o lugar de romper de Deus que a gente tanto espera viver. Porque nós largamos as rédeas, nós largamos o controle. E no relacionamento com Ele, nós estabelecemos direções nas nossas vidas. Você deseja viver isso nesse tempo? Você deseja viver isso nesse tempo? Amém? Vamos orar. Eu quero orar com vocês, para que a gente possa então experimentar essa manifestação de Deus, porque tudo que eu falei é muito teórico. Mas o que funciona na prática mesmo tem a ver com tua conexão ao coração dele. Tem a ver com o quanto você se entrega a Ele e permite que Ele faça o que Ele deseja fazer. O pessoal do louvor pode ir subindo aqui. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé. E a gente vai orar junto. Eu quero que você tenha a ação, que você tenha o comprometimento de gerar aquilo que Deus quer gerar neste lugar. Dizendo, Deus, eu vou largar o controle. Eu vou largar as rédeas. E eu vou deixar agora que o nosso relacionamento direcione todas as coisas. Se existe um nome para dar para o controle das nossas vidas agora, é relacionamento com Deus. Esse aí é o nome. É isso que vai direcionar todas as coisas. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele fazer o milagre. Deixa Ele, com Ele, acesse lugares que de repente você nunca imaginou acessar. As portas elas estão se abrindo, mas o seu controle impede que você chegue até lá. As portas elas estão se escancarando, Deus está lá, cheio de novidades para você. De repente essa porta é tudo que você tem esperado, mas você não tem conseguido enxergar isso. Porque você não largou o controle. Vamos largar esse controle nessa noite. E vamos deixar Deus agir. E Deus ser Deus. E Deus ser fiel, e Deus ser bondoso. Não vamos precisar colocar em prova, porque Ele vai estar no nosso relacionamento, liberando tudo o que é necessário liberar sobre nós. Da mesma forma que Ele fez em mim.
os mesmos milagres que Ele tem feito em mim, eu quero muito que Ele cumpra na sua vida também, na área específica, nas suas particularidades, mas que Ele cumpra. E que Ele se revele, esse Deus tão poderoso, nesse lugar que para você é tão limitado. Mas isso tem muito a ver com como nós nos posicionamos, enquanto nós permitimos. Amém? Comece a falar com o Senhor, comece a trazer à memória esse lugar de tanta limitação, esse lugar que parece que nós não saímos do lugar, que a gente espera tanto um romper, mas não acontece. Deus, eu estou com dificuldades na minha área da saúde, eu estou com dificuldades na minha área profissional, dificuldades na minha área financeira, eu não sei aonde que você está mantendo o controle nas tuas mãos, mas traz à memória esse lugar. Como eu disse lá no início, são dias tão inesperados, situações tão inesperadas, que a gente realmente perde o controle. E se você tem se encontrado desesperado por isso, eu preciso que você entenda que ainda você não embarcou num relacionamento com Deus nessa jornada, e você precisa embarcar. Aleluia. Espírito Santo, vem sobre nós. Que nessa noite Tu venha estar rompendo os nossos corações e direcionando as nossas mentes ao entendimento de como o Senhor quer que nós nos comportamos e nos posicionamos agora. Eu oro pela vida de cada um dos Teus filhos, Pai, clamando para que Tu venhas te manifestar e que de forma sobrenatural venha arrancar os controles da nossa vida de nossas mãos, os controles que nos limitam, os controles, Senhor, que nos cegam, os controles, Senhor, que nos impedem de dar passos de fé e que nos impedem de acessar os lugares onde Tu vai te manifestar poderosamente, Senhor. Eu oro para que seja um tempo extraordinário na vida de todos que estão aqui, nas expectativas que eles têm em seus corações, que através de um relacionamento profundo contigo, eles venham, Senhor, a encontrar as respostas, eles venham a encontrar as mudanças, Pai. Oramos e clamamos por um tempo de milagres. Oramos e clamamos, Senhor, por um tempo onde haja um romper intenso da Tua presença em nossas vidas, em nossos dias. São dias diferentes, é um tempo inesperado, mas o Senhor nos conhece, o Senhor sabe do nosso coração. Faça-se conhecido, Senhor, revela-te a nós, mostra quem Tu és e tira as vendas dos nossos olhos, tira o controle das nossas mãos e libera um novo tempo para a Tua igreja, libera um novo tempo para os Teus filhos, Pai. É tempo de viver os milagres do Senhor, é tempo de acessar lugares que o controle te impediu até hoje de acessar. Vem, Espírito Santo, vem. Oh, vem, Espírito Santo, e cumpre a Tua vontade nessa noite, que aquilo que eu não consigo colocar em palavras, o Senhor manifeste através da Sua presença. Oh! Comece a clamar pela presença dEle, comece a clamar pela manifestação do Senhor. Se você sente de liberar algo sobre a igreja, comece a interceder, comece a direcionar, dando voz àquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite. Mas haja, se coloque em ação, clame ao Senhor, clame para que Ele se manifeste em nome de Jesus. Aleluia! Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Declare: eu me rendo. Eu
Aleluia. Nos rendemos à tua presença, Jesus. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Comece a ser envolvido pela presença de Jesus. Comece a ser envolvido pelo poder do Senhor neste lugar. Aleluia. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Declare isso com toda a sua força e entendimento. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo. Senhor, que tu encontre corações rendidos a ti nessa noite. Aleluia. Aleluia. Vem, 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 Santo Espírito de Deus. Comece uma revolução dentro dos nossos corações. Aleluia. Não é onde nós escolhemos chegar, é com quem nós escolhemos andar nessa jornada. Não é onde nós escolhemos chegar, mas com quem nós escolhemos andar nessa jornada. Essa tem que ser a escolha de todos os teus dias. Aleluia, aleluia. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer. Como um vendaval sobrenatural, diga, faz teu querer, faz teu querer, em mim, vento de poder, vento de poder, sopra em nós, Senhor, declare, faz teu querer. Declare, igreja, eu me rendo. Comece a render o seu coração nessa noite. Eu me rendo. Comece a provar da manifestação do Senhor neste lugar. Vem nos surpreenda, Senhor. Nós queremos o teu extraordinário. Nós queremos os lugares de milagre, Senhor. Queremos acessar esses lugares nessa noite. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo,
vento, vento de poder. Declare com toda a sua força. Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Aleluia! Como um vendaval sobrenatural. Declare, Faz teu querer, faz teu querer. em mim. Vento de poder, sopra em meu viver. É isso que nós precisamos com o nosso coração inteiro. Faz teu Senhor. querer. Faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim, Senhor. Como um vendaval Sobrenatural. sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer